Não seja simplista em achar que a esperança está nos líderes deste mundo. Não seja tão ingênuo assim. Não há Deus como nosso Deus, que perdoa os pecados e esquece deles. É que nós olhemos para Deus e nós busquemos nele e vigiemos de onde vem a nossa força, de onde vem a nossa segurança, de onde vem a nossa esperança. Enfim, ou você olha para Deus, ou você não tem para quem você olhar. Meus amados irmãos, nós temos já alguns meses, falado sobre o livro do profeta Miqueias, essa série de mensagens perante Deus. E hoje nós terminamos essa série de mensagens. Domingo que vem nós teremos a presença aqui de um pastor convidado, o Dr. Daniel, que virá aqui com a aula inaugural também, dando reinício agora à Escola Bíblica, Escola Bíblica Dominical, a partir do domingo, dia 3. E no dia 10, se Deus permitir, nós começaremos uma nova série de mensagens, usando o mesmo tema que foi ministrado aqui durante o mês de julho, uma história inacabada. E essa série de mensagens vai ser feita no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos caminhar no livro de Atos dos Apóstolos. Então é um livro muito interessante para nós, é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. E essa história é inacabada porque o livro de Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos, ele termina sem terminar. É muito interessante, porque todo livro geralmente tem começo, meio e fim. O livro de Atos dos Apóstolos não tem fim. Isso porque a história está inacabada. Nós fazemos parte dessa história de fé. Então, a partir do dia 10, essa nova série de mensagens, uma história inacabada. Mas vamos terminar essa série de mensagens baseada no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. Vamos lê-lo. Capítulo 7 do livro do profeta Miqueias. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis para a prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno. Os poderosos manifestam os seus maus desejos e, assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Minha inimiga não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, ficará coberta de vergonha, aquela que me disse: onde está o Senhor, seu Deus? Os meus olhos a contemplarão agora, ela será pisada como a lama das ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar,
e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, apacenta o teu povo como o teu bordão, com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todos o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamentarão ou lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Nós lemos todo o capítulo 7 de Miqueias, e assim nós terminamos toda a leitura do livro do profeta Miqueias. Mas não é uma mera leitura, nós precisamos de iluminação de Deus para compreendermos a palavra. Isso foi escrito há 740 anos antes de Cristo. O que isso tem a ver conosco? Que mensagem poderia ter essa para nós hoje, sendo que ela foi escrita há 740 anos, um contexto diferente do nosso? Então nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que consigamos entender. Você está investindo um tempo, você saiu da sua casa, você veio aqui. Aqui não é um lugar de entretenimento. Há uma expectativa no nosso coração, é que ouçamos a voz de Deus. A gente vem num lugar desse para cultuar a Deus, querer que Deus fale conosco. Mas como que nós vamos ouvir a voz de Deus se nós não formos ajudados pelo Espírito Santo? Tem jeito. Vai ficar só na cabeça, não vai cair para o coração. Então o que nós precisamos, pastor? De ajuda. Então curva a sua cabeça e peça a Deus. Senhor, eu vim aqui nesse lugar e eu queria entender o propósito disso. Por que o Senhor me trouxe aqui? Fala comigo, glorifica seu nome na minha vida, que seja relevante o que esse pastor vai falar, que possa fazer sentido na minha vida. Peça isso para Deus, para você não perder tempo, para o nosso investimento aqui valer a pena. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Curva a sua cabeça e ore. Peça por mim também, por favor. Senhor Deus, nós precisamos muito da ajuda do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. E não somente a entendermos, Senhor, ou a entendê-la. Nós precisamos que o Senhor aplique essa palavra de tal forma que da mente caia para o coração. E do coração a Deus, ela possa ter sentido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Senhor. Na nossa casa, no nosso trabalho, no corre-corre. Deus amado, fala conosco, glorifique o nome de Jesus aqui entre nós e repreenda, Senhor, qualquer ingerência do mal, para que a nossa mente esteja agora ávida, pronta para ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o primeiro versículo do texto que nós lemos mostra um profeta em crise. Crise é um negócio comum na vida de um profeta. E o profeta Miqueias está muito triste. Ele diz assim, ai de mim. Tem uma versão até muito mais forte, a versão NVI diz assim, que desgraça. Tá. Você
fala, credo. Mas você vai entender por que ele está assim. Aí ele, para explicar o que ele está sentindo, ele diz assim, é como se eu estivesse morrendo de fome, e eu vou colher e não tem um cacho de uva. Eu estou com fome, mas a hora que eu vou lá, já foi a colheita, não tem nada. E ele fala isso para expressar um vazio existencial, uma tristeza que ele está sentindo. Então, para ilustrar isso, é como uma pessoa que está com muita fome e chega tarde demais, não tem comida para ele. E ele expressa isso, essa dor na alma, esse clamor da alma, que busca uma resposta. Ele está frustrado, profeta. E você diz, mas com o que ele está frustrado? Miqueias, irmãos, ele profetizou no sul, em Judá, e teve um ministério longo, 52 anos. E ele viu entrar rei, sair rei, Jotão, aí depois Acás, depois Ezequias, reis que foram, e ele 52 anos, e ele falando, profetizando, e o país cada dia pior. E vai ficando tão difícil que entra numa crise, numa decadência terrível. E ele, como profeta, tem que confrontar o rei. Uma hora o Acás, outra hora o Ezequias, outra hora o Jotão. São reis que foram passando e ele vai falando, exortando o rei, exortando o povo. Mas ele vai ficando desanimado. E ele entra em crise, ele diz, ai de mim. Eu sou como alguém que está morrendo de fome e chegou no final de tudo, não tem nada, não tem um cacho de uva, ou seja, não tem como eu resolver isso. Mas por quê, irmãos? Se você acompanhou o texto, você viu que há uma crise ética e relacional. Não há homens íntegros, ele diz. Não tem homem íntegro, não tem ninguém reto nesse país. O que prevalece é a violência, a traição e interesses egoístas, revelando uma sociedade corrompida e cruel. Ele diz, pereceu da terra o piedoso, não tem nenhum piedoso nessa terra. Como se não bastasse essa questão ética, ele denuncia uma questão institucional, ele diz, líderes políticos e juízes são comprometidos com o lucro desonesto e o suborno. Uma conspiração entre autoridades que constrói ou destrói qualquer esperança do povo. Ele diz, as suas mãos estão sobre o mal, fazem o mal diligentemente, o príncipe exige, o juiz aceita suborno, o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos urdem o drama, todos estão envolvidos. Como se não bastasse, ele denuncia outra crise, a ausência de liderança confiável. Ele diz até o melhor dos homens é perigoso, é como um espinheiro. Nenhum modelo resta, não tem um arquétipo, não tem um paradigma, não, pereceu tudo. Por isso que ele disse, ai de mim. Além disso, anuncia-se o juízo divino, o dia da visitação de Deus. Sobretudo, vem a mão pesada de Deus. Mas aí tem outra coisa ainda, mais crise. As relações quebradas, não há mais confiança entre os amigos. Não há mais amizade, não há em quem você vai confiar. A crise é tão profunda nas relações interpessoais, inclusive nas mais íntimas. Não dá para confiar nem na mulher, nem na esposa. Esse é o perfil cenário que o profeta, 740 anos antes de Cristo, está vendo. Ele diz, olha, não creiais no amigo, não confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu peito, guarda a tua boca, não fala nada, nem com a mulher que dorme com você. Não há confiança, há um colapso, também na família. A coisa é crítica, diz, olha, o filho despreza o pai, a filha despreza a mãe. A nora contra a sogra contra a nora. E ele conclui dizendo, os inimigos do homem, os inimigos da pessoa, estão na própria casa. Que situação, irmãos, o que você acha disso? Em todas as áreas, está tudo
contaminado. Por isso que ele diz, ai de mim. Ai de mim, é como se eu estivesse morrendo de fome e chego para colher, não tem um cachinho de uva, não tem um pãozinho. Que desespero. Aí você diz, mas e aí? E aí, irmãos, ele no versículo 7, ele diz assim, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Mas como que ele pôde, então, agora sair daquela crise e fazer uma confissão de fé tão linda assim? Não há perspectiva, o cenário é cruel, o ambiente é hostil. De onde ele tirou essa força para dizer, porém, essa adversativa, porém o Senhor, porém eu olharei para o Senhor? Como que você pode tirar forças numa situação que você vive, no país que a gente vive, no mundo que a gente vive? É de desanimar. O profeta não está falando do mundo atual, ele está falando do mundo daquela época, mas parece que ele leu o jornal de ontem. Porque é assim que o mundo vive, é assim que o nosso país vive. Há crise em todas as áreas. A crise política, a crise econômica nesse país, a crise social, a crise religiosa e espiritual. É de desanimar qualquer profeta. Então é preciso ter uma adversativa. Ou nós tenhamos essa adversativa, ou nós vamos jogar a toalha, irmãos. Então não jogue a toalha, porque existe um Deus que tem controle de todas as coisas. E é nele que você deve confiar. Eu quero mostrar para você isso aqui à luz da palavra de Deus. Quando tudo falha, Deus permanece. Porque se você colocar a sua esperança em qualquer outra coisa, você vai se frustrar muito. Você não pode colocar a sua esperança na religião. Alguns colocam a esperança na religião, no líder religioso. Isso é uma falha enorme. Outros colocam a esperança no governo, no que está, no que vai. Veja, irmãos, que erro mais crasso. Eu já vivi o suficiente para ver que a nossa resposta não está em homem algum, em governo algum. Mas essa religião e a igreja, ela acha até que é isso. Por isso que ela se divide até em nome de política. Meus amados irmãos, onde está a sua esperança? No governo desse país, de outro país? Você deve colocar sua confiança em Deus, senão você vai se frustrar e espiritualmente vai ser um arraso na sua vida. Primeira coisa que você precisa ter é uma posição pessoal, uma fé pessoal. Você precisa professar essa fé. Eu, porém, porque se você for olhar para as pessoas e basear nas outras pessoas para você fundamentar a sua fé, isso não vai dar certo. Essa decisão tem que ser pessoal, não é coletiva. Não é por influência, não é partidária, ela é pessoal. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu vou olhar para Deus. Mas não é um olhar de forma apenas contemplar, não. Quando a gente estuda esse texto da palavra de Deus, esse verbo olhar aqui, ele tem um sentido de vigiar. O que ele está dizendo é como o profeta Abacuque: eu vou subir numa torre de vigia e eu vou buscar a Deus, eu estou atento, eu estou ligado. Faz referência àquele texto da palavra de Deus que diz que assim como a serva está com os olhos fitos nas mãos da sua senhora, assim também nós devemos estar olhando fixo para Deus. A ideia do profeta é que nós olhemos para Deus e nós busquemos nele e vigiemos de onde vem a nossa força, de onde vem a nossa segurança, de onde vem a nossa esperança. Enfim, ou você olha para Deus,
Ou você não tem para quem você olhar. É essa a situação nossa. Não desvie o seu olhar. Não se iluda, não se engane. Você precisa olhar para o Senhor. É o que o profeta faz e sugere que nós façamos também. A situação também do mundo que vivemos é uma situação terrível. Então, assim, onde estão os piedosos? Onde está o líder justo? Onde está a justiça? Onde está o amor? Onde está as coisas corretas nessa sociedade? Onde está a família fortalecida? Onde está o amigo confiável? Mas nós devemos esperar então no Senhor. Não é uma espera passiva, é uma espera em movimento. É uma espera que faz com que nós reajamos à situação como pessoas que creem em Deus, que buscam a Deus. Pessoas que estão vigiando sempre. Aquelas mesmas palavras de Jesus, orai e vigiai. A mesma coisa, a mesma máxima para nós até hoje. Não é querer você enfrentar a situação na força do seu braço. Não é escolhendo um partido político. Não é entrando num time qualquer e agora, então agora nós vamos ficar uns contra os outros e nós vamos resolver. Não vai resolver. Só atrapalha um país todo polarizado desse jeito. Igrejas são desfeitas por causa de questões políticas. Por quê? Porque olham para alguém. Colocam esperança em alguém. Isso nunca deu certo, nunca vai dar certo para o povo de Deus. Ou nós clamemos ao Deus que tem todo o poder, ou nós vamos nos dividir entre nós. E não vamos achar solução para nada, e vamos ser frustrados. E pessoas tão frustradas como alguém que está morrendo de fome, e não tem nada para comer. E vai restar para nós o lamento do profeta: ai de mim, ai de mim. Mas por que você não faz como o profeta? Eu olharei para o Senhor, eu vou esperar no Senhor, o meu Deus me ouvirá. Faz isso. Essa é a diferença de quem crê em Deus e de quem não crê em Deus. A esperança de uma pessoa que não crê em Deus está em quê, irmãos? Um governo melhor, em finanças melhores. Isso tudo nós sabemos que é tão relativo, irmãos. Já há quantos anos a gente vê isso, assiste isso? Agora vai, agora vai. Então, para nós que já passamos dos 15, nós já sabemos, irmãos, a solução está no Senhor. Em segundo lugar, irmãos, o profeta, ele diz, olha, a fidelidade de Deus é que sustenta o coração. Presta atenção o que ele reconhece. Ele diz o seguinte, olha, suportarei a ira do Senhor. Suportarei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e escute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. O profeta reconhece que Deus é um Deus que disciplina. Deus é um Deus que julga. E ele diz, não, o Senhor está certo em fazer isso. Eu pequei, o Senhor vai me exortar mesmo. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Deus repreende a quem Ele ama. E o filho, sim, o filho é repreendido pelo pai. O pai que ama o filho, ele corrige o filho. E a gente sabe que tem tempo para fazer isso. Porque quando o seu filho fica adolescente, adulto, agora ele vai responder pelas próprias decisões dele. Não é assim? Então, enquanto os filhos estão pequenos, a gente ensina para os filhos, corrige os filhos. O profeta diz assim, olha, suportarei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa. Eu sei que Deus está me corrigindo. Então, talvez você esteja sendo disciplinado pelo Senhor. Dê graças a Deus por isso. Você é filho e não bastardo. Deus disciplina a quem Ele ama. É o que ensina a palavra de Deus. O conhecimento de Deus, essa fé bíblica, ela se baseia no conhecimento verdadeiro do caráter de Deus.
suas promessas reveladas nas Escrituras. A certeza da disciplina, a Bíblia Sagrada diz, olha, mesmo quando Deus nos disciplina, podemos confiar que seu amor é constante e seus propósitos são para nosso bem. Você crê nisso? Hebreus capítulo 12, versículo 11, 5 a 11, diz sobre a disciplina do Senhor, que Deus nos disciplina como um pai faz, porque Ele nos ama e quer que nós vivamos de uma forma que seja melhor para nós. Porque nós seremos os prejudicados se Deus não nos orientar, não nos disciplinar, como Ele está fazendo conosco aqui essa tarde, irmãos. Nós precisamos de orientação, de disciplina do Senhor. A nossa esperança ancorada no Senhor, nossa esperança não flutua com as circunstâncias, mas está firmemente ancorada na fidelidade de Deus. Ou nós cremos nisso, ou nós vamos ter que enfrentar a vida na força do braço. Na força do braço, vamos tentar convencer uns aos outros, se não politicamente, convencer religiosamente, nós vamos ficar uma disputa tremenda. Ou a gente crê que Deus tem controle de todas as coisas e corramos para Ele, ou nós vamos ter que resolver as nossas questões conosco mesmo, por nós mesmos. E vai dar ruim, porque nós não damos conta disso. Por mais, irmãos, que magoe o nosso ego, nós somos insuficientes. Por mais que nós nos achemos capazes, eu não quero ofender você, mas o senso da insuficiência tem que fazer parte do nosso coração. Nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor. Nosso país, nosso mundo, a família, nós precisamos de Deus. Hoje o meu netinho estava lá em casa e ele ficou frustrado. Porque ele queria fazer uma cabaninha lá em cima da cama, e eu tinha visto como que ele fez a primeira vez, e fez lá legal. Mas depois a coisa começou a dar certo, a almofada saía do lado, saía do outro, ele ficou bravo. E aí até que a mãe, a vovó tentou ajudar lá, mas não, é o vovô que sabe isso aí. Então, não, vem cá que a gente vai montar do mesmo jeito. E aí ele montou do mesmo jeito. Mas se a gente fica frustrado e não conseguir montar uma barraquinha em cima da cama, irmãos. Imagina a nossa frustração em olhar para o mundo que parece que está em desordem total. Quem é que lida com isso? Quem é que dirige esse mundo? Então, quando o profeta Miqueias olha para a situação, ele diz assim, ai de mim, não tem saída, não tem esperança. Ou nós olhamos para o Senhor, irmãos, e oremos por esse país, ou nós vamos nos dividir, vamos agredir uns aos outros e perder totalmente a confiança, e aí sim, não vai dar certo mesmo. Nós podemos esperar num Deus, irmãos, que é misericordioso. É por isso que tem sentido o nosso ajuntamento. Sabe por que tem sentido a gente vir aqui? Porque Deus é misericordioso. Sabe por que tem sentido a gente orar pelo nosso país, pelos governantes? Sabe por que tem sentido? Porque Deus é misericordioso. Porque se nós não crermos na misericórdia de Deus, irmãos, não resta nada mais a não ser o juízo de Deus. Mas antes do juízo de Deus, nós precisamos clamar pelo nosso país, pela família, pelas pessoas. O juízo de Deus virá. Mas antes dele chegar, nós temos uma missão a cumprir, que é clamar a Deus, abençoar as pessoas, fazer Jesus conhecido, clamar a Deus. Talvez a nossa geração é a geração que mais tem visto coisas acontecerem de desagradável. Nós somos a geração da pandemia. Somos a geração que está vendo guerras e ameaças de guerras como nunca. Somos uma geração, irmãos, que tem sofrido muito. E nós vamos ficar o que assistindo, ou nós vamos fazer como o profeta Miqueias? Vamos clamar a Deus, uma atitude pessoal, coletiva,
de olhar para o Senhor e buscar a Deus, crendo que Deus é um Deus misericordioso. O versículo que fala que Deus é misericordioso usa uma metáfora. O profeta Miqueias diz que Deus, ele perdoa os nossos pecados. Ele diz: quem é como o Senhor? Quem é como Deus que perdoa pecado? Imagina. Qual Deus que você conhece que perdoa os pecados e usa a metáfora? Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. Já 740 anos antes de Cristo, o profeta usa uma metáfora para dizer que quando Deus perdoa o nosso pecado, Ele jamais se lembra dele. Só Deus é misericordioso assim. Não há Deus como nosso Deus, que perdoa os pecados e esquece deles. O profeta diz: é como se ele pegasse o nosso pecado e jogasse no mais profundo mar. E se hoje, com toda a tecnologia, a ciência não conhece mais do que 25% dos oceanos, das profundezas dos mares, imagina 740 anos antes de Cristo, o lugar mais profundo conhecido. Essa ilustração aqui. Essa ilustração. Talvez 11 mil metros de profundidade é o que o homem mais conhece. A Fossa das Marianas, que está localizado no Oceano Pacífico Ocidental, a leste das Ilhas Marianas, que são território dos Estados Unidos, conhecido como Comunidade das Ilhas Marianas do Norte. Portanto, embora a fossa esteja em águas internacionais, a região mais próxima é administrada pelos Estados Unidos e os direitos de exploração e pesquisa na área costumam ser exercidos por aquele país. Não pertence a nenhum país específico. É o lugar mais profundo que nós conhecemos. Apesar de toda a tecnologia, o homem não conhece 80% dos oceanos. O profeta usa essa metáfora para dizer que não há Deus como nós, que perdoa os nossos pecados. Deixa eu falar uma coisa para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós somos pecadores, irmãos. Nós pecamos com palavras, pensamentos e ações. Nós pecamos até quando estamos dormindo. Nós somos pecadores. Todos nós aqui. E a única esperança para nós é que esse Deus que nós viemos cultuar é um Deus misericordioso. E Ele perdoa os pecados confessados. Essa mulher aqui, autora do livro O Refúgio Secreto, conhecida como Corrie ten Boom, a Cornélia Arnolda Joana ten Boom, ela foi uma escritora residente holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela escondia, naquela época da guerra, judeus lá na sua casa. E aí, comentando esse versículo bíblico sobre o perdão dos pecados, ela soltou essa aqui. Olha a frase dela. Deus, após lançar nossos pecados nas profundezas do mar, colocava uma placa no local com os dizeres: proibido pescar. Uma forma humorada de dizer, irmãos, que Deus jamais vai se lembrar dos nossos pecados se eles forem confessados. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Você entende por que nós existimos para fazer Jesus conhecido? Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Como que nós iríamos comparecer diante de um Deus santo, nós que somos pecadores? Não há Deus como o nosso Deus. Um Deus que perdoa os nossos pecados. Eu quero concluir essa mensagem bíblica, irmãos, lembrando isso.
Nós somos levantados quando caímos. Cristo é a manifestação suprema da fidelidade de Deus. Nele somos levantados quando caímos. Perdoados quando confessamos. Em Cristo somos perdoados quando confessamos nossos pecados. Somos guiados quando perdidos através de Cristo. Somos guiados com vara e cajado quando estamos perdidos. Para quem iremos nós, irmãos? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você está onde nós, pecadores, precisamos estar. Buscando de Deus a sua graça e a sua misericórdia. Num ambiente hostil que nós vivemos, que é esse mundo. Um mundo de desigualdade, um mundo de guerra. Você assistiu a imagem das crianças morrendo de fome lá em Gaza? Ah, é? Você quer politizar isso agora? Por favor, entenda. Nada justifica isso. Nada, irmãos. Não tem jeito de você colocar culpados nisso. Ah, aqueles homens, devolvam aquelas pessoas que eles levaram. Mas e agora justifica fazer isso? E agora matar tantas crianças também? Uma coisa não justifica a outra, irmãos. É um mundo em crise. Um mundo em crise, na mão de poderosos. Que direito aquele grupo tem de invadir o país e levar embora crianças, pessoas? Devolver algumas já mortas. Que direito tem de invadir um lugar e matar tudo que vê pela frente? Tem alguém certo nisso, irmãos? Tem alguém certo numa guerra? O profeta está estupefato porque o mundo caminha para a desgraça. E não foi só 740 anos antes de Cristo, não, irmãos. O nosso mundo caminha para a desgraça. Há igualmente no nosso meio todo esse caos. E a pergunta é, o que nós vamos fazer? Onde está a nossa esperança? Não seja simplista em achar que a esperança está nos líderes deste mundo. Não seja tão ingênuo assim. Nós precisamos de alguém que é dono de toda a terra. Só Ele pode nos tirar dessa situação. Deus abençoe muito sua vida, te faça entender isso.